Falar sobre os sinais do retorno de Jesus é, ao mesmo tempo, um convite à reflexão profunda e um chamado à responsabilidade espiritual. Ao longo das Escrituras, especialmente nos Evangelhos e no livro do Apocalipse, somos orientados a observar os tempos, não com medo, mas com discernimento. Jesus não apresentou esses sinais para nos confundir, e sim para nos despertar. Ele desejava que seus seguidores vivessem atentos, firmes na fé e preparados no coração. Portanto, estudar esse tema não é um exercício de curiosidade vazia, mas um caminho para fortalecer a esperança e alinhar a vida com os valores do reino de Deus. Um dos primeiros sinais mencionados por Jesus é o aumento da confusão espiritual. Ele advertiu que muitos falsos mestres surgiriam, dizendo falar em nome de Deus, mas distorcendo a verdade. Em um mundo com acesso rápido à informação, nunca foi tão fácil espalhar ideias que soam espirituais, mas que não se baseiam na palavra. Isso exige do cristão uma postura madura. Não aceitar tudo o que parece bonito ou inspirador, mas examinar com cuidado à luz das Escrituras. Esse exercício fortalece a fé e evita que sejamos levados por modismos religiosos que não produzem transformação real. Outro sinal relevante é o esfriamento do amor. Jesus afirmou que por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se tornaria frio. Basta observar a realidade ao nosso redor. Relações cada vez mais superficiais, intolerância crescente, falta de empatia e indiferença diante do sofrimento alheio. No entanto, o verdadeiro discípulo de Cristo é chamado a viver na contramão dessa tendência. Enquanto o mundo se endurece, o cristão é convidado a amar mais, perdoar mais e servir com mais intensidade. O sinal não deve gerar desânimo, mas um senso de missão ainda mais forte. As guerras, crises e instabilidades também são citadas como parte desse cenário. Jesus deixou claro que ouviríamos falar de conflitos e rumores de guerras, e que isso, embora assustador, não deveria nos tirar a paz. A mensagem central não é que o mundo acabaria em caos absoluto, mas que, em meio à instabilidade, a confiança em Deus se tornaria ainda mais essencial. Em vez de viver dominado pelo medo, o cristão aprende a viver sustentado pela esperança. Isso não significa ignorar a realidade, mas enfrentá-la com a certeza de que Deus continua soberano. Há também o sinal do aumento do conhecimento. O livro de Daniel menciona que nos últimos tempos o saber se multiplicaria. Vivemos exatamente em uma era em que a informação cresce de forma exponencial. A tecnologia conecta pessoas, acelera processos e transforma a forma como nos relacionamos com o mundo. Contudo, o desafio está em usar esse conhecimento com sabedoria. O crescimento intelectual não garante crescimento espiritual. Pelo contrário, muitas vezes ele vem acompanhado de orgulho. Por isso, é fundamental lembrar que o verdadeiro conhecimento começa com o temor do Senhor. Outro aspecto importante é a expansão do Evangelho. Jesus declarou que as boas novas do reino seriam pregadas em todo o mundo antes do fim. Nunca houve tantos meios para que a mensagem de Cristo alcançasse lugares antes inacessíveis. Através de vídeos, transmissões, traduções bíblicas e redes sociais, a palavra de Deus atravessa fronteiras culturais e geográficas. Isso não é apenas um sinal profético, mas também um convite à participação. Cada cristão é chamado a ser parte ativa desse movimento, seja compartilhando a fé com alguém próximo, seja apoiando missões e projetos que levam a Bíblia a quem ainda não a conhece. Diante desses sinais, é natural que surja a pergunta: o que fazer? A resposta não está em tentar calcular datas ou viver em ansiedade, mas em cultivar uma vida espiritual sólida. Jesus ensinou que ninguém sabe o dia nem a hora, mas todos podem estar preparados.
Preparar-se significa viver de forma íntegra, buscar a Deus diariamente, amar as pessoas e manter o coração sensível à voz do Espírito Santo. A observação dos sinais deve nos levar a uma fé mais prática, mais consciente e mais comprometida. Portanto, os sinais do retorno de Jesus não são um motivo para pânico, mas para esperança. Eles nos lembram que a história não caminha sem direção. Existe um propósito maior, e Deus está conduzindo tudo para o cumprimento de sua vontade. Quando entendemos isso, passamos a viver com mais sentido, mais responsabilidade e mais paz. A fé deixa de ser apenas um conceito e se torna um estilo de vida que transforma escolhas, atitudes e prioridades. Se os sinais do retorno de Jesus nos chamam à vigilância, também nos convidam à transformação interior. Não se trata apenas de reconhecer eventos externos, mas de permitir que essas verdades moldem o caráter e a forma de viver. O verdadeiro preparo não acontece fora, mas dentro do coração. Jesus comparou seus seguidores a servos que aguardam o Senhor da casa. Aqueles que permanecem fiéis, mesmo na ausência aparente do dono, demonstram maturidade espiritual. Essa imagem revela que a expectativa do retorno de Cristo deve produzir constância e não instabilidade. Um dos maiores perigos para quem estuda profecias é perder o equilíbrio. Há pessoas que se concentram tanto nos sinais que se esquecem do essencial: amar a Deus e ao próximo. A Bíblia não nos chama a viver obcecados pelo futuro, mas comprometidos com o presente. Cada dia é uma oportunidade de refletir o caráter de Cristo. Cada decisão, por menor que pareça, pode ser uma expressão de fidelidade. O preparo para o retorno de Jesus acontece nas escolhas simples, na honestidade no trabalho, na paciência com a família, na compaixão com quem sofre. Outro ponto central é a vigilância espiritual. Jesus disse para seus discípulos vigiarem e orarem. Vigiar não significa desconfiar de tudo, mas estar atento à própria vida. Significa examinar pensamentos, atitudes e motivações. Muitas vezes, o maior campo de batalha não está fora, mas dentro de nós. Orgulho, ressentimento, vaidade e indiferença são inimigos silenciosos da fé. Quando não são tratados, enfraquecem a comunhão com Deus. Por isso, a oração não é apenas um ritual, mas um diálogo constante que mantém o coração alinhado com o céu. A esperança do retorno de Cristo também nos dá um novo senso de propósito. A vida deixa de ser apenas uma busca por conforto, sucesso ou reconhecimento. Passa a ser uma missão. Cada cristão é chamado a ser luz onde está. Isso não exige discursos longos, mas atitudes coerentes. O mundo está cansado de palavras vazias. O que realmente impacta é ver uma fé vivida de forma prática. Quando alguém perdoa em vez de se vingar, quando escolhe a verdade em vez da mentira, quando serve em vez de ser servido, está anunciando, sem precisar falar muito, que acredita em algo maior. Além disso, a expectativa do retorno de Jesus nos ajuda a lidar melhor com as dificuldades. Quem crê que a história caminha para um desfecho glorioso, não se desespera diante das crises. Isso não significa que o sofrimento desaparece, mas que ele ganha um novo significado. A dor não é o fim da história. As lutas não são inúteis. Tudo pode ser usado por Deus para nos amadurecer, nos aproximar dele e nos tornar instrumentos de bênção para outros. Essa perspectiva gera resiliência espiritual. É importante também lembrar que o retorno de Jesus não é apenas um evento futuro, mas uma esperança viva no presente. Ela molda a forma como vemos o mundo, as pessoas e a nós mesmos. Quando sabemos que prestaremos contas a um Deus justo e amoroso, passamos a valorizar mais aquilo que realmente importa. Relações ganham mais peso do que posses. Caráter se torna mais importante do que aparência. Eternidade passa a ser mais relevante do que popularidade.
O estudo dos sinais, portanto, não deve nos levar a uma postura de superioridade, como se fôssemos melhores por conhecer mais. Pelo contrário, deve nos tornar mais humildes. Quanto mais entendemos os planos de Deus, mais percebemos nossa dependência dele. Isso gera gratidão. Gratidão por sermos incluídos em sua história, por termos acesso à sua palavra e por podermos ouvir sua voz através da Bíblia. Em última análise, os sinais do retorno de Jesus são um convite à decisão. Eles nos perguntam de forma silenciosa, mas firme: em que você está colocando sua esperança? No que é passageiro ou no que é eterno? A resposta a essa pergunta define o rumo da vida. Escolher viver com os olhos na eternidade não nos afasta da realidade, mas nos torna mais conscientes, mais responsáveis e mais cheios de propósito. Assim, ao observar os sinais, não feche o coração. Pelo contrário, permita que eles o conduzam a uma fé mais profunda, mais prática e mais viva. O retorno de Jesus não é apenas um ponto final na história humana, mas a confirmação de que todo aquele que confia em Deus nunca espera em vão. E essa certeza, quando bem compreendida, tem o poder de transformar completamente a maneira como vivemos hoje. Se essa mensagem falou com você, não vá embora sem se inscrever no canal Revelação Pura. E já deixa o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas.